Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, nunca me viu, meu nome é Maurício Maruo, eu sou pai da Jasmin, pai do Kalel, sou educador parental, sou colunista da Canguru News, sou escritor e também sou pesquisador de assuntos relacionados à masculinidade, paternidades e diversidade. E se você está assistindo esse vídeo agora, é, provavelmente é porque você se interessou pela palestra, pela minha palestra, Como criar filhos longe da estrutura machista. Eu não vou enrolar muito, eu só vou lembrar que, como essa palestra, ela foi um pedido da maior estatal brasileira, então eu rodei o Sul e o Sudeste inteiro com essa palestra. Ela foi um pouquinho mais longa, né? Porque teve rodas de conversa junto. Então, o que eu fiz foi dividir essa palestra em quatro partes. Então, o que vocês vão assistir agora é a primeira parte de quatro vídeos relacionados a como que a gente consegue criar filhos fora da estrutura machista. Tudo bem? Então, vamos lá? Já partindo para a palestra, eu vou colocar ela aqui. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Muito bem. Eu acho que está aí para todo mundo. Aqui no meu está aparecendo, então vou pressupor que a gente já possa começar. Bom, ah, antes de começar a responder essa pergunta, como criar filhos longe da estrutura machista, ou essa afirmação, eu venho trazendo uma provocação para vocês, perguntando para vocês por que vivemos em uma estrutura machista. Então, antes da gente entender como a gente cria os filhos, a gente precisa primeiro entender o que é essa estrutura. Então, o que é uma estrutura social e como ela se forma? A gente vai voltar lá para as origens para que a gente consiga linkar muitas informações e responder essa pergunta de como a gente consegue criar os filhos fora da estrutura machista. Então vamos lá. Eu vou dar uma explicaçãozinha rápida sobre o que é uma estrutura social e como que elas se formam. Então, olha lá. Imagina que vocês têm um casal, né? Então, imagina um casal que se gostam muito. O homem gosta da mulher, a mulher gosta do homem. Então, esse casal tem muito dinheiro. Eles têm também muitos amigos. E aí, esse casal tem uma ideia. Ah, a ideia deles é assim: já que a gente tem muitos amigos, por que que a gente não traz todo mundo para viver todo mundo no mesmo lugar, como se fosse uma família enorme? E aí, como esse casal tem muito dinheiro, eles começam a criar uma casa que abrigue todo mundo. Só que essa casa teria que ser grande e teria que ter um espaço para cada pessoa. Então, eles pensam em criar um hotel onde todo mundo possa viver juntos, compartilhando as mesmas ideias, as mesmas, sabe, as mesmas intenções. E aí, esse casal, ele começa a entender que para viver nesse hotel, eles precisariam criar algumas regras, regras sociais. Por exemplo, se esse hotel não gosta de pet, de cachorro, então não pode trazer o cachorro no hotel, né? Barulho depois das determinadas horas da noite. Então, se todo mundo concordar, essas são algumas regras sociais que o próprio casal criou para que tivesse um convívio harmônico entre todo mundo. Até aqui, tudo bem? Legal. E aí vem a pergunta. Mas se é até aqui tudo bem, isso
é a ideia da estrutura, né, social, como é que surgiu a estrutura machista? Vejam pelo seguinte lado. É, a gente não tem registro de quando apareceu o machismo na história da humanidade. Então, a gente tem hipóteses de estrutura do machismo moderno, contemporâneo. Então, a gente tem algumas hipóteses de como pode ter surgido o machismo dentro da estrutura social. E eu vou passar uma dessas hipóteses, não significa que essa seja uma hipótese verdadeira, né? É só uma hipótese, porque a gente não tem registro, ok? Então, própria ideia que seja uma hipótese. Lembrando do casal, então esse casal, eles construíram esse hotel, eles conseguiram construir, conseguiram trazer todo mundo para viver junto. E aí acontece uma coisa muito bonita, que é eles vão ganhar um filho, um bebê. Só que aí, na cabeça do homem, ele pensa, cara, será que eu estou preparado para ser pai? Será que eu estou preparado para criar uma criança? Será que... E aparecem muitas coisas na cabeça desse homem, tentando imaginar como vai ser essa paternidade e se algumas coisas do que eles tinham antes em conjunto vão continuar existindo. Aí, nesse ponto, acontece uma coisa. Esse mesmo homem tem uma ideia brilhante. Qual que é a ideia brilhante? Eles não construíram junto o hotel? Legal. E é esse homem, como ele entende que a mulher está grávida e existe um período da gestação que a mulher se sente muito frágil, ele pega esse período e cria novas regras sociais. E aí essas regras sociais foram criadas por ele. É onde se dá o início dos privilégios masculinos. Esse privilégio masculino, a intenção dele, talvez não seja nem intenção direta, mas a intenção que fica é que ele precisa enfraquecer um poder feminino. Se ele não enfraquecer esse poder feminino, ele começa a ter esse desgaste masculino. Então, a ideia é enfraquecer o poder feminino. Lembra que os dois criaram as regras sociais. Então, a primeira coisa que ele precisa fazer é tirar a mulher da jogada dessa regra social. E quando ele faz isso, ele fortalece o outro lado. Então, ele fortalece o poder masculino. E aí, como isso foi feito? Então, eu dei uma pista ali, que ele entende que existe um período de fragilidade da mulher, né? Mas não só ela, porque se a mulher está gestando e ela não está sozinha, tem outras amigas junto, ele precisa fazer algo que esteja, eu não vou colocar a palavra domínio, mas é mais ou menos isso, que ele consiga manipular as mulheres que estão desse lado, que estão também no poder. E aí, como foi feito isso? Cria-se um novo modelo de mulher, que a sociedade inteira entende que ela é responsável pela economia do cuidado. Ou seja, a mulher é melhor para cuidar das tarefas de casa, da criação das crianças, enquanto o homem ele é mais rígido, né? Ele não tem tanta diversidade. Olha que distorção das coisas. Ele não tem tanta criatividade, então o homem não consegue fazer isso.
E a mulher, como ela já é mais criativa, como ela já tem mais esse approach de cuidado, então esse fica sendo o novo papel da mulher. Ou seja, cria-se um novo modelo de mulher e aquela que cuida e serve. E nesse ponto, lembrando do hotel, então ela é responsável pelos relacionamentos entre as pessoas. Ela é responsável por trazer as pessoas, por acomodar, por servir as pessoas. Então, nesse ponto, o homem começa a manipular o perfil da mulher. E aí, a própria esposa é a responsável pelos cuidados do bebê quando ele chegar. Porque o homem, ele não consegue fazer isso, né? E isso é implantado na cabeça da mulher e também implantado na cabeça dos homens, né? Ele não consegue. E acontece o que com isso? O mito do instinto materno. Ou seja, você precisa criar alguma coisa muito poderosa para que todo mundo acredite nisso e siga essa manada. Então, o que todo mundo acredita é que a mulher tem um instinto materno. Ou seja, isso é uma lenda, né? É um mito, é o mito do instinto materno. A única diferença entre homens e mulheres na criação ou na sobrevivência da espécie é que a mulher consegue amamentar e o homem não. Essa é a única diferença, tá? O mesmo instinto materno que a mulher tem, o homem tem um instinto paterno. Então, é isso. Não existe uma diferença, isso é um mito que foi criado e esse mito gera a sobrecarga mental feminina e desvaloriza o gênero feminino. É nessa parte da manipulação que o homem consegue tirar a mulher de cena e aonde o poder se concentra em cima dele. Lembrando do hotel? Muito bem. Esse hotel cresceu, porque muitas pessoas acreditaram que o homem era daquele jeito, então que o convívio estava estabelecido, né? As mulheres cuidavam de todo mundo e os homens traziam dinheiro para dentro de casa, cuidavam da parte administrativa, cuidavam de reformas, que era o papel do homem, né? E aí o hotel foi crescendo, que quanto mais o hotel crescia, mais pessoas diferentes frequentavam esse hotel. O grande problema é que todas as pessoas inseridas dentro desse hotel estavam dentro das regras criadas pelo homem. Ou seja, as pessoas acreditavam que as mulheres tinham esse cuidado melhor com outras pessoas e com as crianças. E aí a economia do cuidado passa a ser de todas as mulheres. E aí o hotel cresceu muito mais, que se transformou em uma cidade. E olha que doideira. Quando todo mundo acredita que aquilo é verdadeiro, o que acontece com as regras? As regras tornam-se parte do cotidiano. E ninguém mais lembra o que é certo e errado. Tudo passa a ser encarado como normal. Então ninguém mais lembra de que a economia do cuidado ela começa a ser invisibilizada. Não existe, eu não lembro que a mulher ela foi proposto isso para ela, né? Porque eu acho normal isso. E o que é normal, a gente não questiona. Onde existe, onde cria-se, né, uma coisa que a gente chama de estrutura machista invisível. Um exemplo de estrutura machista invisível. E é um exemplo simples, simples, porém a gente não percebe, por isso que ela é invisível. Olha isso.
Isso é um bom exemplo de uma estrutura machista invisível. Ensinamos nossos filhos meninos a fazer xixi em pé ou sentado. E se é em pé, por que a gente ensina eles a fazerem xixi em pé? Só porque eles têm pênis? E o mais louco é o ensinar, né? Porque quando a gente ensina os nossos filhos a fazer xixi em pé, fazer xixi em pé suja mais do que fazer xixi sentado, não é isso? É, e quando a gente. Por que que a gente ensina isso, então, se eles estão sujando a nossa casa? Por que que nós ensinamos eles a sujar a nossa casa? Porque, na verdade, não somos nós quem vamos limpar. Quem limpa é a mulher, porque ela é responsável pelo cuidado da casa. Então, para nós, homens, pouco importa. A gente vai continuar ensinando os nossos filhos a fazer xixi em pé, porque não sou eu que vou limpar. Esse é um exemplo simples e clássico do que é essa estrutura machista invisível. Olha que bizarrice. E hoje tem programas direcionados para a mulher com dicas de como limpar a casa. E é direcionado para a mulher, assim como cozinhar, costurar, cuidados com os filhos. São todos direcionados para a mulher. E a gente não questiona, porque é invisível. E isso que nós vamos aprender na próxima aula. A próxima aula, a gente vai falar de estruturas, vício de estruturas machistas que consideramos normais. Ou seja, a invisibilidade dessas coisas e como a gente não percebe tantos exemplos de estrutura machista, porque elas já estão inseridas, elas já são normais. Eu vou dar uma paradinha aqui agora, no compartilhamento do. Então, se você chegou até aqui, tem mais um slide. Desculpa. Voltei aqui para o slide, só para falar para vocês que quem curtiu o vídeo até aqui, eu estou entrando na ideia da economia colaborativa, a ideia da economia consciente, né? Não a economia colaborativa é outra coisa, mas o esquema da economia consciente. Então, para quem chegou até o final desse vídeo e achou muito interessante e quer descobrir como a gente pode criar filhos longe da estrutura machista, eu vou deixar aí na tela o QR Code, né? O valor que vocês quiserem, gente. No vídeo de divulgação eu falo, né? É o valor que vocês acharem que vale essa palestra e o valor do que vocês acharem que essa palestra é importante para a vida de vocês. Tranquilo? Vida individual, vida social, vida familiar. Tranquilo? Tem os meus contatos, meu WhatsApp e meu Instagram. Tem a chave do Pix. Quem for fazer o Pix, já me manda uma mensagem pelo WhatsApp ou mesmo pelo Instagram, que eu confiro o nome de vocês, confiro se entrou ou não, Pix, e aí eu libero o resto da palestra para vocês, tá bom? Essa é uma forma que eu encontrei de ser justo, honesto e também criar essa consciência de quanto vale, né?
o meu trabalho e quanto vale para vocês essa informação ou esse, eu não vou colocar produto, mas quanto vale isso para a vida de vocês, essa palestra para a vida de vocês, tá bom? Quem não pegou aqui o QR Code, depois, se vocês quiserem, me mandam uma mensagem também que eu passo também para vocês, tá bom? Vou dar uma parada aqui, só para me despedir. Voltamos, então. Eu quero agradecer muito quem chegou até aqui e quem não vai prosseguir. Quero agradecer muito a vocês por me dar essa oportunidade de falar e por me dar escuta também. E quem se interessou, a gente vai se ver no próximo vídeo e espero que vocês gostem, porque é uma coisa que eu fiz com muito carinho e do fundo do meu coração eu acredito na resolução, né? Na solução. Acredito muito, senão eu não estaria fazendo essa palestra. Acredito muito na solução de como a gente pode criar os nossos filhos longe dessa estrutura machista. Beijos e até o próximo vídeo.